poder viver. Mas o adubo excessivo, a água excessiva, o sol excessivo mata também a planta. Então a gente deveria se estimular mutuamente, cada vez mais na intimidade da casa espírita. Hoje nós vamos conversar um pouco em torno do tema Centro Espírita. O que o Centro Espírita nos enseja como possibilidade de crescimento, de revisão dos nossos conceitos, dos nossos valores, das nossas posturas. O que a atuação nossa numa casa espírita pode nos oferecer como possibilidade de evolução, no sentido de criar novos laços, dilatar os laços da família consanguínea para a família espiritual. Enfim, é mais ou menos por aí que a gente vai caminhar. Lembrando que Allan Kardec, ele tinha 4 grandes objetivos. O primeiro deles era estabelecer as bases da codificação. E desde o momento em que ele toma conhecimento que por detrás do fenômeno das mesas que giravam existiam seres inteligentes que davam respostas igualmente inteligentes a perguntas que eram formuladas às mesas, e depois que ele recebe 50 cadernos com várias anotações, todas contendo mensagens do mundo espiritual para o mundo material, e ele próprio observa esses fenômenos e inquire as chamadas mesas girantes e falantes, ele então vai concluindo que seria necessário publicar uma obra. E ele o faz. No ano de 1857, nós temos publicada, editada, a primeira obra espírita do mundo, que foi o Livro dos Espíritos. E ele vai fazer isso até o ano de 1869, quando ele desencarna. Mas a codificação estará estabelecida de O Livro dos Espíritos até o livro A Gênese, publicado em 1868. Também desdobrará inúmeros temas nas inúmeras páginas da Revista Espírita, que ele publica de 1858 até o ano em que ele desencarna, 1869. Então, as bases da codificação foram lançadas. O segundo grande objetivo do codificador era criar um periódico que noticiasse, que trouxesse informes sobre o movimento espírita nascente, aonde ele pudesse responder cartas, analisar obras que tivessem ou não relação com a proposta espírita. Então ele cria a Revista Espírita. O terceiro grande objetivo foi percorrer os centros espíritas franceses, as casas que fizeram parte do espiritismo nascente. E ele vai nos informar, na obra Viagem Espírita de 1862, e nós temos 2 traduções, uma de Wallace Leal Rodrigues, já desencarnado, companheiro de São Paulo, e outra de Evandro Noleto Bezerra, através da Federação Espírita Brasileira. Ele vai informar que quando ele ia àquelas primeiras casas do movimento espírita nascente, o codificador não tinha por objetivo exclusivamente ensinar. Para ele, essas visitas eram uma via de mão dupla. Ele ensinava e ele aprendia. Ele falava e ele ouvia. E fazia questão de circular, e ele fará 5 grandes viagens pela França e arredores, chegará a outros países também, sempre nesse intuito da troca, da permuta. Porque era assim que ele, como educador, se colocou nos 30 anos nos quais ele se dedicou ao magistério e não perdeu este valor, essa postura, esse norte da sua maneira de ser, sempre desejando trocar. Nós não veremos Allan Kardec se entronizando como chefe de nada. Ele será um líder autêntico, um líder servidor, mas sem a arrogância, sem a prepotência de quem tudo sabe
e nada mais possui para aprender. E o quarto e último ponto que Kardec estabelece como grande objetivo foi criar uma instituição espírita. E ele o faz no ano de 1858, quando cria a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Era uma sociedade diferente do centro que hoje frequentamos. Não tinha a mesma estrutura de departamentos. Não tinha necessariamente um trabalho voltado para crianças, para jovens. Era uma sociedade voltada para o estudo dos fenômenos espíritas, da mediunidade. E normalmente eram assim que as reuniões aconteciam, com evocações, com comunicações e também com algum estudo, tendo em vista que quando a sociedade é criada em 1858, só existia publicado o Livro dos Espíritos. Em 59, ele publica o que é o Espiritismo. Em 61, o Livro dos Médiuns. Na medida em que a codificação foi aparecendo, novas obras puderam ser estudadas na intimidade da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Quando ressaltamos a importância de manter a nossa fidelidade a Allan Kardec, não estamos colocando Allan Kardec num andor, nem num altar de procissão. Não estamos fazendo reverência para São Allan Kardec, mesmo porque não temos santos dentro do Espiritismo. Nós passamos a nos enxergar médiuns, escritores, palestrantes, dirigentes, todos como figuras humanas. Se somos ídolos com pés de barro. E quando alguém me faz um elogio, eu digo, pergunta para minha esposa. Porque ninguém melhor do que a esposa, o marido e os filhos para saberem exatamente quem somos. Né? Porque é muito fácil, fora do ambiente familiar, sermos figuras agradáveis, polidas, figuras que são enaltecidas, são muito bem-vindas aqui e ali, mas no lar é que efetivamente a gente mostra as nossas garras e tiramos as nossas máscaras. Kardec cria a Sociedade Parisiense. E lembrando esse primeiro centro espírita do mundo, embora ele afirme na introdução de O Evangelho segundo o Espiritismo, que completa este ano 150 anos, ter recebido comunicações de mais de 1000 centros espíritas, entendemos que essa era uma referência a centros espiritualistas, a espaços onde a prática mediúnica ocorria. Porque não daria para ele receber comunicações de mais de 1000 centros espíritas, tendo em vista que o primeiro centro espírita foi ele quem criou. Então ficamos a imaginar que eram lares, pequenos grupos, aonde se dava o intercâmbio entre os dois planos. Ok? Pensando na estrutura de um centro espírita e nas relações que se dão na sua intimidade, nós preparamos o tema ressaltando principalmente a necessidade do acolhimento. Nossa casa espírita é uma casa acolhedora? Nós, enquanto espíritas, somos figuras acolhedoras? Nos sentimos acolhidos aqui ou em qualquer casa espírita onde a gente chega? Nós vamos pedir para o César já colocar aqui o arquivo, por favor. Já está aqui. Ok, obrigado. Nós nos sentimos acolhidos? Vir ao centro espírita é um prazer ou é apenas uma obrigação? Há quem transforme as tarefas espíritas num fardo. As nossas tarefas do passe, da coordenação do ESD, da mocidade, da infância, como nós encaramos as nossas tarefas? A tarefa mediúnica, a tarefa do atendimento fraterno. O que é isso para nós? É uma chance da gente entrar triunfante em nosso lar? Não irmos parar no umbral? Estamos fazendo uma barganha com os espíritos? Ou efetivamente a gente encontra prazer nessas tarefas?
Há um amigo que diz que nós temos 3 grandes momentos na nossa relação com a doutrina espírita. Primeiro a gente entra para a doutrina. Então a gente se entusiasma. A gente entra naquele frisson de estudar, de fazer a caridade. Num segundo momento, a doutrina entra em nós e começa a provocar uma revolução no nosso jeito de ser. E num terceiro momento, ela sai de nós em forma de ações, de atitudes renovadas, de iniciativas no campo do bem. Em que estágio será que a gente se encontra? Existem aqueles que afirmam que nós chegamos à doutrina espírita pela dor ou pelo amor. Mas nós acrescentaríamos uma terceira via ou possibilidade. A gente também chega ao centro espírita pela curiosidade, pelo desejo de aprender, de saber, sem que necessariamente estejamos padecendo um cortejo de dores, de dificuldades. E não necessariamente pela vontade imensa de amar, também pela curiosidade. Então, pensando na questão do acolhimento, vamos ver aqui uma frase de Walter Barcelos, espírita mineiro. E Walter, no livro Aprendendo, Amando e Servindo, diz pra gente: quem chega à casa espírita pedindo apoio não é mais um elemento, nem mais um adepto, nem mais um paciente, nem mais um doente, nem mais um cliente, tampouco um contribuinte financeiro, nem mais uma pessoa pobre. É especialmente, acima de tudo, um irmão que Jesus enviou aos nossos corações, esperando a migalha do amor. É assim que nós vemos alguém que entra porta dentro. Nós enxergamos um irmão que Jesus está enviando? Enxergamos um problema? Uma criatura difícil? Como será que se dão as nossas relações dentro do centro espírita? Claro que existe uma hierarquia para o centro espírita funcionar. Como se diz, não é uma casa da mãe Joana. No bom sentido, talvez a casa da mãe Joana seja o Centro Espírita Caminho da Redenção, na Bahia. Lembrando do Espírito Joana de Ângeles, que manda mensagens através de Valdo Franco. Mas no sentido popular da expressão, não. Existe uma hierarquia. Em qualquer espaço ou qualquer instituição onde a gente vá, a gente tem que obedecer às regras. E as regras na casa espírita muitas vezes são muito fluidas, são muito tranquilas, não exige que ninguém se violente. E a gente recebe tanto que se torna muito fácil se adaptar a essas regras. Porque se vamos a um baile, se vamos a um teatro, a um concerto, se vamos dirigir, se estamos numa universidade, na empresa onde laboramos, existem regras e a gente tem que se adequar. Por que no centro espírita não existiriam normas? Às vezes nós encontramos pessoas que chegam e querem mudar tudo. São as chamadas aves de arribação. Promovem um auê tremendo, sugerem milhões de novidades. E quando a gente então convida esses companheiros para o trabalho, cadê eles? Já foram em busca de um outro pouso, de um outro lugar, levando as mesmas sugestões, as mesmas insatisfações, as mesmas inquietudes. A melhor maneira da gente demonstrar o quanto a gente está envolvido, comprometido, é se vincular a um grupo de estudo. E deixar que o tempo faça com que a nossa credencial seja o nosso próprio empenho, a regularidade com que a gente vem à casa. Há companheiros desavisados que muitas das vezes entram no centro e querem se tornar dirigente de um departamento. Depois sonham em tornarem-se presidentes da casa. Depois querem a presidência do movimento federativo. Querem fazer uma carreira. Isso é uma ilusão, é uma ingenuidade. Se as oportunidades forem aparecendo e entendermos que temos aptidão, não há problema algum. Mas fazer disso uma meta... Então eu quero primeiro falar no centro, daqui a pouco eu quero falar em todos os centros, agora eu quero falar no Estado, agora eu quero ser um expositor internacional. Então a minha preocupação pode não estar sendo divulgar a doutrina,
mas divulgar a minha própria pessoa. Isso é uma projeção do ego, é um carreirismo. Carreiras a gente tem nas empresas, nas forças armadas, a gente tem nas universidades. Mas no centro espírita a carreira é a do bem. A gente vai tirar o chapéu para quem mais serve, para quem mais perdoa, para quem mais compreende. Não há espaço para essas mesquinharias, para esse embate de egos, que não nos conduz a lugar algum. E só denota as trevas, as imperfeições e as limitações que carregamos no íntimo do nosso coração. Então, para que a gente veja quem está chegando como um irmão, é muito importante que nós que já estamos aqui nos vejamos como irmãos. Agora, é muito natural que com alguns a gente tenha mais afinidade, com outros nem tanta afinidade. Se é assim na família consanguínea, por que não pode ser assim no centro espírita? Desde que a gente não alige nem marginalize ninguém. Desde que a gente inclua. Muitas vezes nós temos, dentro de um centro espírita, vários subcentros. E às vezes pessoas trabalhando e perseguindo objetivos completamente diferentes. E a gente tem que ter cuidado. Nas universidades a gente ouve dizer, quando se fala do Brasil, que nós temos vários Brasis. O Brasil do Nordeste, o Brasil do Sul, e por aí vai. O centro espírita também. E quanto mais ele cresce, mais subcentros vão aparecendo. E a gente tem que criar vias de acesso entre os diferentes grupos, sem perder de vista a unidade. E já sabemos que a nossa casa espírita não tem que ser igual, idêntica a nenhuma outra. Ela pode e deve ter a sua singularidade. Mas que a gente não se sinta fazendo um trabalho melhor do que os outros, e nem pior, apenas diferente. Porque às vezes há centros que competem, como existem espíritas que competem, demonstrando que aprenderam muito pouco do espiritismo. O que é acolher? Vamos lá. É um verbo, né? O que é acolher? Dar ou obter refúgio, proteção ou conforto físico. Hospedar, abrigar, reagir, receber, aceitar, atender a pedidos, sugestões, etc. Genericamente falando, nós temos aqui várias definições de acolhimento. Nos enquadramos na maneira de ser, dessa ou daquela maneira, oferecemos abrigo, recebemos, protegemos, confortamos, afirmamos que o Espiritismo é o consolador prometido por Jesus. Mas às vezes nos portamos como quem se sente desconsolado o tempo inteiro. A Joana de Ângeles tem uma expressão, descoroçoado. Né? Nos sentimos frágeis o tempo inteiro. Como se o Espiritismo não tivesse entrado em nós e nós apenas tivéssemos entrado para o Espiritismo. É preciso que ele ganhe raízes em nós, para nos oferecer não apenas o esclarecimento, mas o conforto ao nosso coração, para que efetivamente a nossa vida possa mudar. Jesus, por exemplo, se formos procurar no Novo Testamento, ele deu atendimento individualizado. Jesus fez atendimento fraterno a mais ou menos 70 pessoas. Se a gente for contando, pode ser que seja um pouco mais, um pouco menos. Inclusive, Humberto de Campos, no livro Boa Nova, nos fala do atendimento personalizado que ele fez a Joana de Cusa, que mais tarde seria a nossa Joana de Ângeles. E a orientou nos problemas domésticos. Ela tinha dificuldades de entendimento com o marido. E o casamento dela era um casamento de expiação. Porque ela também, em vidas passadas, havia se comprometido junto àquele espírito com o qual ela se consorciara. Então ela procura Jesus e Jesus faz um atendimento individualizado. Quantos outros personagens o Novo Testamento nos revela? Jesus atendendo no sigilo, no silêncio.
acolhendo, amparando, mas também ele atendeu as multidões. Ele então é o paradigma para nós do acolhimento. É um modelo de como a gente deve proceder nas nossas relações na casa espírita. O que a pessoa precisa? E aí nós temos aqui uma pirâmide muito conhecida do Abraham Maslow, muito estudado pela psicologia e também na área da organização das empresas. E essa pirâmide nos diz que todos nós temos uma necessidade fisiológica, um conjunto de necessidades. Comer, dormir, excretar, beber, são as necessidades que estão na base e precisam ser atendidas. Quantas vezes a gente está com fome e fica nervoso? Quantas vezes a gente não tomou banho e se sente tenso, se sente mal? São as necessidades fisiológicas. Não dormimos o suficiente. Então já estamos dando resposta meio grosseira para as pessoas que estão à nossa volta. Alterou a nossa fisiologia. Não dormimos às tais 8. Tem gente que precisa de 10, há quem precisa de 12. E há pessoas que parece que de vez em quando acordam, né? Segurança, estabilidade e proteção. Muita gente me diz, eu vim para cá porque aqui eu tenho uma segurança que eu não tinha no Brasil. Outros já questionam essa segurança e elencam outros fatores para justificarem a sua estada aqui nos Estados Unidos. Nos sentirmos pertencendo ao grupo. É muito agradável quando o grupo nos distingue pelo nome, por uma característica em particular, mesmo que seja um defeito, mas pelo menos a gente está tendo a sensação de que temos visibilidade, de que não somos invisíveis naquela casa espírita. Uma vez um companheiro disse assim: frequentei um centro durante 20 anos, ninguém nunca perguntou meu nome. E eu então perguntei para ele: por que você também não foi e disse seu nome? Tem gente que quer tapete vermelho. Às vezes, e banda de música, e faixa, e comemoração. A gente também tem que facilitar o trabalho de quem está na casa espírita. Nos apresentando, dizendo a que viemos, quais são nossas necessidades, ou a nossa disponibilidade para o serviço. Claro que quem está aqui precisa estar atento para acolher, para analisar, para observar quem está chegando. Mas a gente também pode e deve ir ao encontro. Tem um colega que todas as vezes que a gente perguntava para ele: como é que você está? Ele dizia: ótimo, muito melhor do que mereço. E enchia a boca para falar. Então ele ficou doente e ficou 2 a 3 semanas sem ir à casa espírita. Depois que ele ficou bom, ele voltou, como se diz no popular, cuspindo marimbondo. Criticando todo mundo, porque ninguém o visitou, porque ninguém ligou para ele, porque todo mundo na casa espírita não é verdadeiro, há muita falsidade. Falei, mas todas as vezes que a gente pergunta para você como você está, você diz tudo ótimo, estou melhor do que mereço. Então a gente imaginou que você estivesse muito bem. Porque você nunca está mal, você nunca tem uma dor de cabeça, você é o super espírita, é o espiritão. E às vezes há pessoas que são assim, desenvolvem uma imagem tal e querem projetar uma imagem de que estão acima do bem e do mal, nunca tem problemas. E quem de nós não se depara com questões para serem resolvidas no dia a dia da nossa existência? Quem de nós já atingiu uma posição de estar incólume a problemas financeiros, a rusgas no âmbito familiar, a dificuldades no trabalho? Quem de nós já alcançou o perfeito equilíbrio emocional? Somos espíritos encarnados no mundo ainda de expiação e provas, com um casamento de expiação e provas, com um trabalho de expiação e provas, com uma família de expiação e provas e com um centro espírita de expiação e provas. Então não dá para a gente buscar a perfeição. Quem busca a perfeição encontra solidão. O sujeito vivia procurando a mulher perfeita. Todos os amigos se casaram.
Aí se reuniram numa confraria, anos depois, e perguntaram, você vivia procurando a mulher perfeita? Vivia. Encontrou? Encontrei. E não se casou com ela? Não. Por quê? Porque ela também procurava o homem perfeito. Então, se a gente for procurar a perfeição, a gente não para em centro espírita nenhum, em casamento algum, em emprego algum. E depois elegemos sempre um bode expiatório. Ninguém nos compreende, ninguém nos ama, ninguém se põe no nosso lugar. O mundo é hostil. E somos uma eterna vítima do destino. É uma postura equivocada, imatura. Joana de Ângeles, espírito, afirma no livro Psicologia da Gratidão: desejar uma existência física risonha o tempo inteiro é sinal de imaturidade psicológica. É um estado de infância transferido para a vida adulta. Será que somos assim? Queremos sempre que haja sol, queremos sempre que sobre dinheiro, que estejamos vendendo saúde. Se a impermanência é uma das marcas da vida, não há como congelar os momentos felizes. Necessitamos da estima dos outros e nos estimarmos. Isso tudo vai nos conduzindo à autorrealização. E há quem diga que o Maslow projetou ainda um trechinho acima, a necessidade de autotranscendência, a necessidade de nos conectarmos às coisas do espírito, às coisas da alma. Como acolher? Observando. Uma senhora chegou uma vez na nossa casa espírita e a dirigente do departamento assistencial, e vocês sabem muito bem qual é a realidade socioeconômica do Brasil, e a senhora estava lá e a dirigente chegou, olha, aguarda um pouquinho que eu já venho lhe atender. Desenrolou o que estava lá enrolado e daqui a pouco vem ela com uma cesta básica. E a senhora disse assim, é para mim? É. A senhora não veio buscar uma cesta básica? Não. Ué, o que a senhora então deseja? É que me disseram que aqui poderiam me orientar como tirar a certidão de nascimento do meu neto. Mas alguém olhou, tirou uma fotografia, está vestido com simplicidade, é carente, está com fome, vou dar alimento para a criatura. Sem sequer ouvir, indagar, perguntar qual era a necessidade da criatura. Assim somos nós, tiramos conclusões apressadas. E achamos que estamos cheios de razão. Por isso o Centro Espírita é uma escola, onde a gente se dá conta dos nossos equívocos, das nossas mancadas. E paramos para perceber que precisamos promover uma revisão de conceitos. O Centro Espírita, ele é excelente, especialmente para quem trabalha nele. Porque nesse envolvimento, a gente é convidado a superar as próprias limitações, a conviver com as diferenças. E como nem todo mundo é agradável ou está envolvido e empenhado no mesmo movimento, a gente acaba convivendo também na casa espírita com irmãos desgastantes, com irmãos doentes. É natural. Isso quando não são as nossas próprias doenças e limitações que interferem nos relacionamentos. Ouvir com paciência. E como é importante ouvir? Há pessoas que não param de falar, mas essas pessoas continuam morando lá no Brasil. Eu tenho certeza que as que vieram para cá, todas sabem o momento certo de falar e de ouvir. Não param. A gente tem que esperar a criatura respirar para poder entrar. Emendam um assunto no outro. Eu não sei se vocês conhecem pessoas assim. Você fica tonto, porque é uma diversidade de assuntos e nem sempre perguntam qual é a nossa opinião. Saem falando, feito uma matraca. E eu fico pensando, que fôlego! Se essa pessoa fosse um maratonista, praticasse esporte, ia ser um campeão ou uma campeã. Normalmente, a pessoa está falando e o nosso pensamento está em outro lugar. E daqui a pouco a gente fala a mesma coisa que ela acabou de falar. Nós não dialogamos, nós monologamos. O marido fala de futebol, a mulher fala de novela. Ela está falando dos filhos, ele está falando do trabalho.
Quando dialogar é como um crochê, um tricô. Um ponto tem que estar ligado no outro. A gente pode mudar de assunto. Não há problema quanto a isso. Mas desde que a gente esteja conversando sobre o mesmo assunto. Então a gente tem monólogos paralelos e muito pouco diálogo. Porque muitos queremos falar, mas são poucos os que desejam ouvir. Paciência, saber esperar, a não ser que a criatura seja dessas, às quais nos referimos aqui. Aí a gente tem que dar uma cortada básica, porque senão não vai dar. A noite não vai acabar e a criatura vai estar com a história dela. Né? Ter empatia, capacidade de nos pôr no lugar do outro. Jesus tinha empatia. Essas figuras, esses vultos que elegemos como nossas referências, Divaldo, Chico, Dona Ivone do Amaral Pereira e tantos outros, o próprio codificador tinham empatia. A gente não precisa ter a empatia deles, mas que a gente tenha alguma empatia, né? Para tentar se imaginar no lugar do outro. O que o outro está sentindo? E às vezes, já tendo vivido o mesmo problema, fica um pouquinho mais fácil. Perceber a singularidade de cada pessoa. Ouvirmos, observarmos com afetividade. Na hora da gente criticar, a gente é tão pródigo, a gente fala, a gente é duro, mas na hora da gente dizer que gosta, a gente é econômico. Aí a pessoa desencarna, eu gostava tanto dele, que pessoa maravilhosa, mas nunca disse para ela. Né? Porque vai ficar vaidoso ou vaidosa. A planta precisa de adubo, precisa de sol, precisa de água, para ela poder viver. Mas o adubo excessivo, a água excessiva, o sol excessivo, mata também a planta. Então a gente deveria se estimular mutuamente, cada vez mais na intimidade da casa espírita. Porque se a gente gosta de um elogio sincero, eu tenho uma amiga alagoana que ela diz que certos elogios são folhas que se põem no nariz. É uma expressão regional. Né? É um incensamento desnecessário. Eu prefiro uma pessoa vaidosa que produza do que um humilde de braços cruzados. Porque a vaidosa que produz vai ter tempo para a ficha cair e tirar essa máscara e perceber a inutilidade de toda esta vaidade. Agora, o humilde que não faz nada para ninguém, de que vale tanta humildade? Então, a gente tem que tentar um equilíbrio nessa história. O centro espírita é um espaço para a gente melhorar as nossas relações afetivas. Há pessoas que são um doce no centro espírita, mas são verdadeiros tiranos em casa. Bom, é ruim para quem está convivendo com ele lá. Mas que bom que pelo menos aqui ele já está dando os primeiros passos para ser um pouco mais sensível, um pouco mais suave. Há pessoas que, se pudessem, mudariam para dentro de um centro espírita. De mala e cuia. Porque a vibração, porque todo mundo se quer bem, porque a minha verdadeira família está aqui. Mas, como não existe o acaso e estamos no lugar certo, com as pessoas certas, no momento certo para o nosso crescimento, a gente tem que tentar levar esse clima de reino dos céus, né, lá para a nossa casa, para a nossa relação conjugal, para a criação dos filhos. E, dentro do possível, tentar trazer os familiares para cá, na medida em que eles se mostrem abertos para isso. Sermos autênticos. Às vezes eu vejo pessoas que vão fazer a prece e elas quase choram na hora da prece. Ou então vão fazer uma palestra e mudam completamente o jeito de ser. Claro, se essa pessoa tem uma mediunidade ostensiva, ela pode estar sob uma influência benfazeja, benéfica, natural que algumas alterações se processem. Mas às vezes a criatura se torna outra. Como se para ser expositor espírita ou fazer uma prece, a gente tivesse que desenvolver uma outra personalidade. Nos vai ser perguntado, quando chegarmos no reino dos céus, diz um filósofo, não porque não fomos Madre Teresa, porque não fomos a Irmã Dulce,
porque não fomos o Martin Luther King. Nos vai ser perguntado por que a gente não foi a gente mesmo. E por que termos vergonha de quem somos, se somos filhos de Deus? Se não temos apenas mazelas, temos coisas boas e belas. Eu tenho uma amiga que ela estava insatisfeita com o peso dela. E ela resolveu ir no médico. E chegando ao médico, ela já é uma senhora, ela dirige uma obra social lá na Baixada. O médico olhou para ela assim, dos pés à cabeça, da cabeça aos pés, e disse: a senhora está inteira, hein? Ela: o senhor acha, doutor? Deu uma ajeitada no sutiã, na calça. Inteira? Sim, a senhora está inteira. A senhora não tem pescoço, não tem cintura. Uma outra teria dado com a porta na cara do médico. Mas ela se sabia e se reconhecia inteira. E estava ali para melhorar um pouco o peso, a silhueta. Então ela sorriu e se submeteu ao tratamento do endocrinologista. Então a gente tem que se enxergar e se assumir como somos. E tentarmos gradativamente nos tornar criaturas melhores. O Centro Espírita nos enseja essa possibilidade. Agora, tem gente que diz assim: não, eu sou desse jeito, vocês vão ter que me engolir. Parece a frase do ex-técnico da seleção brasileira, o Zagallo. Assim também não dá. Tem gente que não quer se melhorar e quer que todo mundo o ature. Aí fica difícil. Porque já bastam os obsessores que a gente tem que doutrinar. Agora, ficar doutrinando obsessor encarnado é mais complicado. Nós vamos ter também no Centro Espírita relações de transferência e contra-transferência. O que é isso? Às vezes vamos enxergar no ou na dirigente a nossa mãe, embora saibamos que ela não seja. Vamos enxergar naquela figura mais idosa o nosso pai, ou naquela criança mais difícil da evangelização, um filho, um sobrinho. Não há problema em relação a isso. Isso no bom sentido, porque na contra-transferência pode acontecer também de nós não enxergarmos figuras agradáveis, figuras com as quais temos dificuldades. Isso tudo a gente precisa conviver e resolver. Aconselhar é diferente de dar conselho. O aconselhar é apresentar o self-service e deixar que a pessoa se sirva. Apresentar alternativas e deixar que ela faça uma escolha. Porque é ela quem tem que decidir. Se vai continuar casada, se vai se separar, se vai voltar para o Brasil, se vai continuar na Flórida, se vai assumir sua homossexualidade, ou se vai continuar no armário, se vai mudar de centro, ou se vai permanecer, se a questão dela é mediúnica ou é clínica. Dar conselho é sermos diretivos. Faça isso. Isso a gente diz para os nossos filhos. Ou no caso de um suicídio, no caso de um aborto, a nossa intervenção precisa ser mais diretiva. Fora disso, temos que respeitar a liberdade de escolha. Porque até Deus respeita a nossa. Agora, é suicídio, é aborto, a gente tem que intervir. Diz o teólogo Leonardo Boff: o cuidado somente surge quando a existência de alguém tem importância para mim. Passo, então, a dedicar-me a ele. Disponho-me a participar de seu destino, de suas buscas, de seus sofrimentos e de seus sucessos, enfim, de sua vida. Nós nos cuidamos uns aos outros na casa espírita? Ligamos quando alguém falta? Nos interessamos pela vida do outro? Ou nos interessamos apenas quando o outro está aqui? Por mais corrida que seja a nossa existência, sempre podemos intercambiar ideias, sondar para saber como fulano está, como é que o filho melhorou, a mãezinha melhorou, aquilo que te preocupava lá no Brasil, você já se aquietou. É uma forma da gente demonstrar carinho pelas pessoas que convivem conosco. Porque senão fica uma relação meramente laboral. E nós caímos no ativismo espírita. Nos tornamos experts em fazer palestras, promover reuniões, receber espíritos, dialogar com o espírito,
aplicar passe, vender livro, coordenar estudo. Mas o coração vai entrando no automatismo. E aquilo vai virando uma rotina. E daqui a pouco a gente está até se cansando daquilo e querendo tirar férias do centro espírita. E está dizendo assim, de novo evangelização, de novo o estudo sistematizado. Ai, de novo tem que ir para lá dar passe. Se torna um fardo e deixa de ser um prazer. Qual é a nossa melhor parte na casa espírita? O que a gente gosta de fazer? Ah, eu gosto de recepcionar as pessoas. Não, eu gosto de fazer o atendimento fraterno. Não, eu gosto de fazer a palestra. Não, eu gosto das tarefas anônimas, que não tem publicidade, que eu não apareça. Escolhamos a nossa melhor parte, assim como na passagem de Marta e Maria. Cada uma escolheu a sua parte. Então não nos cabe reclamar de quem faz outra coisa, se a nossa escolha recaiu naquilo para o que temos aptidão. A pergunta de Kardec: qual o meio mais eficiente de combater-se o predomínio da natureza corpórea? Já que muitas das vezes o nosso apego, as nossas ilusões, dificultam a gente ter essa percepção mais plena, mais clara de como agir e interagir no centro espírita. Então, como a gente pode nos livrar dessas ilusões? Praticando a abnegação. Bom, mas o que é a abnegação? Dedicar-se com desprendimento, renúncia ou sacrifício. Somos abnegados no âmbito familiar? Somos abnegados na casa espírita? Temos desprendimento? Ou estamos, para repetir, buscando um lugar cativo em nosso lar ou numa colônia espiritual? Diz Emmanuel no livro Pão Nosso que o anseio de morrer para ser feliz denota a enfermidade da alma. Essa mesma amiga que faz um trabalho na Baixada Fluminense, boa parte do caminho para a instituição não está asfaltado. Então, quando chove é lama, quando faz sol é poeira. E um amigo nosso foi fazer uma palestra na nossa casa, já um senhor, e na ocasião ela tinha um carro muito velho, a nossa diretora, a nossa presidente, e o carro tinha inclusive alguns rombos no assoalho, e o tapete ficava por cima para tampar. Imaginem o estado desse carro. Então a gente tomava um banho de poeira para ir e um banho de poeira para voltar, sempre que pegávamos carona com ela. E esse amigo então disse: pois é, Terezinha, enquanto no nosso lar existe o aeróbus, você tem o pueróbus. Então, esse é um outro veículo de transporte lá da Baixada Fluminense, o pueróbus. Dedicar-se com desprendimento, renúncia ou sacrifício. Aí diz Kardec para a gente no capítulo 13 do Evangelho, que quando a gente atinge essa abnegação, esse desprendimento, a gente consegue o sublime da verdadeira generosidade, que é quando o benfeitor, trocando de papel, acha a forma de parecer ele mesmo o beneficiado diante daquele a quem prestou um serviço. Aí eu, enquanto médium de incorporação na reunião de desobsessão, me sinto muito mais beneficiado do que o espírito sofredor que se comunicou por meu intermédio. Eu, como dialogador, me sinto muito mais beneficiado, porque ao falar para ele, os meus ouvidos estão mais próximos da minha boca. Eu costumo dizer que a dor dos outros nos sensibiliza, nos humaniza e, às vezes, até nos imuniza. Desde que a gente se disponha a conviver com pessoas que estejam necessitando de algo que a gente possa oferecer. Diz Kardec no Livro dos Médiuns, olha que coisa bonita. Isso é a nossa missão. Todos os que nos dizemos espíritas, quer tenhamos tarefa na casa ou não. Ao verdadeiro espírita, nunca faltará oportunidade de fazer o bem. Há corações aflitos a aliviar, consolações a dispensar, desesperos a acalmar, reformas morais a operar. Esta é a sua missão.
e nela encontrará a verdadeira satisfação. Encontramos satisfação nisso? Na consolação que damos aos aflitos, no alívio que dispensamos a quem se encontra desesperado? Isso nós podemos fazer em qualquer lugar. E às vezes as pessoas precisam de tão pouco. Eu vou sempre andando de casa para o trabalho. E numa ocasião, eu tinha acabado de ler um livro do espírito Amélia Rodrigues, intitulado Há Flores no Caminho. Um título belíssimo. E Amélia Rodrigues foi uma professora baiana, né? E depois, desencarnada, passou a mandar esses livros maravilhosos, ambientados no tempo de Jesus. E eu parei e pensei assim, vou observar no sentido literal, quantos lugares com flores existe da minha casa até o trabalho. Embora Amélia Rodrigues falasse no sentido simbólico, né? Que em qualquer momento, dependendo de onde a gente olhe, do ângulo pelo qual a gente observe nossos problemas, ou a gente vai se deter nos espinhos, ou a gente vai se deter nas flores. Ou mesmo que a gente não consiga esquecer os espinhos, vamos tentar encontrar flores. Mas eu me propus no sentido literal. E eu contei, no espaço de 1,5 km, na Baixada Fluminense, na cidade de Nova Iguaçu, 25 lugares com flores. Falei, meu Deus, meu caminho é abençoado. Tem mais flor do que outra coisa. E os nossos caminhos aqui, não são abençoados também? Qual é o ângulo que a gente foca? Alguém diz, se você vai num shopping, para o seu carro no estacionamento e alguém cola um outro carro no teu, quando você retorna, ou a gente fica fulo da vida, ou a gente vai para o shopping, gasta mais, a gente aguarda a pessoa para brigar com ela, ou a gente entra pela porta do carona, com alguma dificuldade sobre a marcha, tira o veículo e vai embora. Mas tem gente que faz questão de brigar, de passar um sabão no outro. E assim a gente vai sofrendo e complicando cada vez mais a nossa vida. Coloco em primeira instância o consolo, que é preciso oferecer aos que sofrem, erguer a coragem dos caídos, arrancar um homem de suas paixões, do desespero, do suicídio, detê-lo talvez no limiar do crime. Nesse mesmo caminho, com 25 lugares, há uma senhora moradora de rua, e ela fica varrendo a rua, e mora sob uma marquise, chama-se Maria. Então, de vez em quando, eu paro, converso um pouquinho com ela. E perguntei outro dia, Maria, quando você faz aniversário? Aí ela falou uma data de outubro. Falei, gostaria de te dar um presente. Você é tão trabalhadora, você fica aí varrendo as ruas, ninguém te paga nada. Não, mas eu gosto. Que presente eu poderia te dar? Ela, não pode ser um presente caro, porque senão vão me roubar. Eu moro na rua. Então, o que é que você gostaria? Ela pensou e me respondeu. Ah, seria maravilhoso se você pudesse me dar 2 bananas. Falei, por que 2? Porque uma eu como e a outra eu posso guardar na minha sacola. Mas se você me der mais do que 2 bananas, vão me roubar ou vai apodrecer. Quantos de nós nos satisfaríamos com 2 bananas? Daí Chico Xavier dizer que é mais feliz quem tem menos necessidades. Uma paciente minha me disse, eu tenho mais de 100 pares de sapato. Eu falei, você é uma centopeia. Para que tanto sapato? Para que tanta bolsa? Algumas bolsas, ok, dependendo da ocasião, não quer repetir, ou vai repetir pouco, mas mais de 100 pares de sapato, Marisa? Com tanta gente descalça nesse mundo, não vai dar tempo, vai desencarnar e vai querer levar sapato para o mundo espiritual, né? Como acolher, gente? Estamos caminhando para o fechamento. Como acolher na reunião pública? Como acolher na reunião mediúnica?
um médium que esteja passando por um problema difícil. Como acolher aquele espírito que se comunica e não sabe que desencarnou. Olha, você morreu, hein? A gente não dá notícia de morte para quem está aqui encarnado assim. E tem gente que parece que quer segurar no colarinho do desencarnado e dizer, você morreu, acorda. Sem nenhuma delicadeza, sem nenhuma sutileza. Como a gente acolhe na evangelização? Porque ter criança, espírito superior, é uma beleza. Mas ter aqueles que dão trabalho, que deixam a gente de cabelo em pé, como acolhê-los? É possível acolhê-los? Como acolher no trabalho assistencial lá no Brasil, muito comum, né? Nas favelas, nos bairros mais pobres. Como acolher no estudo sistematizado? Aquela pessoa que entra muda e sai calada. E aquela que não para de perguntar. A gente fala, ela já interrompeu. A gente interrompe de novo. Não deixa a gente nem 5 minutos desenvolver. E talvez nesses 5, a gente pudesse dar a resposta para ela. Mas ela não. Ela está precisando estudar um pouco mais também de per si. Na sua casa, fazer leituras. Né? Então é uma ansiedade muito grande, que é descobrir em 50 minutos, em 1h30, tudo que ignorou a vida inteira. É complicado. Como acolher no atendimento fraterno? E aí a gente tem que ter muito cuidado para não decidir pela pessoa. Porque a pessoa tem o seu livre-arbítrio. Saber intervir com sutileza, com delicadeza. Enfim, como acolher no centro espírita como um todo. E às vezes a gente faz atendimento fraterno com quem chega a casa, mas não fazemos entre nós. E poderíamos fazê-lo, desabafar, ainda que não sejamos psicólogos clínicos, mas terapeuticamente há um efeito maravilhoso quando a gente pode desabafar e saber que alguém vai manter sigilo, porque a gente sabe que fofoca só existe nos outros movimentos religiosos. No movimento espírita, não existe fofoca. Hoje, como ontem, diz Emmanuel no livro Ave Cristo, Jesus prescinde das nossas guerrilhas de palavras, das nossas tempestades de opinião, do nosso fanatismo sectário, do nosso exibicionismo nas obras de casca dura e miolo enfermiço. O excelso benfeitor, acima de tudo, espera de nossa vida o coração, o caráter, a conduta, a atitude, o exemplo e o serviço pessoal incessante. Únicos recursos com que poderemos garantir a eficiência de nossa cooperação em companhia dele. Então vamos lá. Jesus prescinde das nossas guerrilhas de palavras, das nossas tempestades de opinião, do nosso fanatismo sectário, do nosso exibicionismo. Tudo isso é desnecessário. É uma roupagem que a gente tem que deixar de lado na nossa atuação como espíritas. E o que ele espera? O coração, o caráter, a conduta. Olha só. E tudo isso a gente pode oferecer. Mesmo tropeçando nas próprias pernas, mesmo embaraçados nas próprias imperfeições, a gente vem à casa, ela está cheirosa, ela está limpinha. Quanto custa a casa para se manter funcionando? Será que a gente se pergunta? A gente poderia. E não fiquem pensando que eu vou passar, nem eu, nem Marisa, a sacolinha, porque não é a prática. Mas a gente deveria se perguntar. O papel higiênico do banheiro, o papel toalha, a luz, os impostos. E fazer uma contribuição mínima. Mesmo que não seja mensal, bimestral. Não existe o dízimo no Espiritismo. Não pregamos a teologia da prosperidade. Mas não custa um mínimo de reciprocidade por tanto que a gente recebe desta doutrina e desta casa abençoada. Finalmente, Joana de Ângeles nos diz que o amor é de origem divina. Quanto mais se doa, mais se multiplica, sem jamais exaurir-se.
Dá tempo de pôr um pequeno videozinho? Dá? Ok. Todos somos pediatras. Vamos lá. César, põe pra gente. Talvez vocês já conheçam, mas serve como uma reflexão pra gente. Madre Teresa e Diana, a princesa. A princesa Diana foi procurar a Madre Teresa de Calcutá, abrindo-lhe o coração. Falou-lhe de suas angústias, do vazio que sentia no íntimo, muito embora a sua vida de glamour, e confessou-lhe o desejo de fazer parte de sua ordem religiosa. A madre comoveu-se ante o relato, cheio de ternura e confiança, e viu muita doçura e bondade na alma daquela mulher simples, porém muito rica e famosa. Com grande carinho, buscou orientá-la. Disse que ela era uma princesa, e como tal, não poderia pertencer à sua ordem religiosa, que era de extrema pobreza. A madre disse também: Diana, você pode doar esse amor às crianças indefesas. Na sua posição, poderá auxiliar muitas delas que sofrem. A caridade pode ser exercida em qualquer lugar onde nos encontremos. A princesa voltou para o seu palácio e daí em diante dedicou-se a visitar crianças vítimas da AIDS, essa enfermidade tão cruel. E mais, auxiliou com enorme carinho crianças mutiladas pelas minas das guerras. Desde então, encontrou a alegria de ser útil, o prazer de servir. Madre Teresa tudo acompanhava pelos informes da TV, da imprensa. E entre aquelas duas mulheres, elos de amor passaram a existir. O tempo correu. Alguns meses depois, a princesa, amiga dos sofredores, a Rosa da Inglaterra, como era conhecida, veio a falecer num acidente automobilístico que chocou o mundo. A madre, abalada ao saber do fato, apressou-se a tomar providências e a cancelar compromissos a fim de comparecer ao funeral dias depois. Algo, porém, alterou-lhe os planos. Sua saúde muito instável levou-a à cama. Alguns dias se passaram e Madre Teresa veio também a falecer. Joana de Ângeles nos contou, Adivaldo, então o suceder dos acontecimentos do outro lado da vida. Madre Teresa foi recebida numa festa de luz, sob a carinhosa assistência de Teresa de Lisieux, a Santa Teresinha do Menino Jesus, como é adorada na Igreja Romana. Permaneceu consciente de seu processo desencarnatório, na paz de consciência que sua vida virtuosa lhe fizera por merecer. É então que a madre pergunta à religiosa que a recebera: onde estava Diana? E Teresa de Lisieux lhe conta que a princesa, devido ao choque causado pelo acidente, estava ainda recolhida em refazimento, em recuperação. Madre Teresa de Calcutá, então, velou pela princesa, fez-lhe companhia, orou pelo seu reequilíbrio e harmonização. E no momento de despertar, quando Diana finalmente abre os olhos diante da vida espiritual, reconhece a grandeza do amor de Deus. Eis que ela revê a madre, a religiosa afetuosa e amiga, que com extremado amor lhe diz: agora, minha filha,
Você está pronta para ser aceita na minha ordem. Iremos trabalhar juntas com a bênção do Senhor. Nós que sabemos como o mundo espiritual é fascinante, diz Divaldo Franco, imaginamos o júbilo desse encontro. Pois então, meus irmãos, Madre Teresa acolheu Diana. Diana acolheu crianças vítimas da AIDS e das minas, que são postas para exterminar vidas nos países em guerra. E nós, a quem nós acolhemos? Sempre haverá a possibilidade de acolhermos na casa espírita, na via pública, na empresa, no seio da nossa família. E para isso é preciso que a gente rompa com o nosso pessimismo, com o nosso negativismo, que a gente passe a investir mais em tudo isso que a gente acredita e que dá sentido à nossa vida. Como escreveu um poeta da Baixada Fluminense, quando ditou os seguintes versos: corre, busca Deus depressa, é a reserva deste mundo. Oi, você que anda triste, cansado da vida e que acha cumprida esta vida sem graça. Oi, você que não passa da imagem sofrida, tendo de sobra para dar tanta raça. Oi, você que chora e lamenta o amor que foi embora e se gasta no fundo da vida. Oi, você que caminha na larga avenida, alheio ao progresso do mundo gigante. Oi, você que nesse instante procura a mesa de um bar ou veneno fatal. Oi, você que cansou de esperar, desperta afinal, pois a festa há de vir. Se existe um motivo para a gente chorar, há 1000 para a gente sorrir. Segura a viola, segue o meu canto. Foi feito na raça, é o canto que fica, a dor depois passa. E o importante é se dar para o que fica depois. Oi, você que quisera ser 2 para lutar, sua força é de 2, basta crer e enfrentar. Toca o barco sozinho, que na hora do vinho alguém vem para ajudar. Oi, você que sente um tédio profundo e se julga tão só nesse mundo. Dá um jeito na vida, busca esse Deus feito raça, arrojo, otimismo, esperança, altruísmo, as armas mais fortes para o homem lutar. Faça um samba do pranto e segue esse canto que é bom para sonhar. Oi, você, oi, você, oi, você, oi, você, vem comigo sorrir e cantar de uma vez. Oi, você, oi, você, oi, você, oi, você, oi, vocês. Obrigado.